Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui dando continuidade às nossas histórias e hoje eu vim contar para vocês sobre a noiva de Isaac. A Bíblia nos conta em Gênesis 24 que Abraão já estava bem velhinho e havia uma preocupação em Abraão dele falecer, ou seja, morrer e não ver Isaac casado. E a maior preocupação de Abraão era que Isaac casasse com alguma mulher cananeia. As mulheres cananeias eram da linhagem do filho de Noé, chamado Cã. Cã teve filhos e um dos filhos de Cã se chamou Canaã. E toda a linhagem de Canaã não foi uma linhagem que servia ao nosso Deus. Então, Abraão tinha uma preocupação muito grande de Isaac casar com alguma mulher que servia aqueles muitos deuses e não cumprir a vontade de Deus na vida dele. Vocês que estão acompanhando todas as histórias estão vendo que Abraão teve uma promessa de Deus de fazer dele pai de uma grande nação. E essa grande nação viria de Isaac. Nimrod também era da linhagem de Cã. Nimrod, inclusive, era o bisneto de Noé. E ele não serviu o Deus Altíssimo. Pelo contrário, servia muitos deuses do mal. E Abraão também era da linhagem de Noé. Mas Abraão era da linhagem de Sem. Abraão viveu nessa terra também cheia de deuses. Mas o Senhor o chamou e pediu para que ele saísse do meio da sua parentela e fosse para uma terra que o Senhor mostraria qual seria. E o Senhor faria dele uma grande nação. Abraão prontamente obedeceu ao Senhor e o Senhor então quis cumprir a promessa dele na vida de Abraão. Então essa era a preocupação de Abraão, de morrer e não ver o seu filho casado. Então ele chama o seu servo mais fiel, já fala que esse servo cuidava dos bens de Abraão. E Abraão pede para que esse servo muito fiel fosse onde morava o seu irmão e sua parentela, para que trouxesse uma mulher desse meio da parentela para casar-se com Isaac. Ele explicou tudo para o seu servo. E o servo de Abraão prontamente atendeu o pedido de Abraão. Ele levantou-se logo cedo, chamou alguns empregados, pegou também pulseiras, joias de ouro, tapeçarias, tecidos lindos para dar de presente para a futura esposa de Isaac. E ele seguiu o caminho rumo à terra onde Abraão pediu para que ele fosse. Só que chegando ali na terra, ele fez descansar os seus camelos e ele se assentou perto de um poço. E a Bíblia nos conta que ele fez uma oração ao Senhor. Ele ainda fala que ele estava orando ao Deus de Abraão. E ele pediu algo para Deus dessa oração. Ele falou: Senhor, eu não conheço ninguém aqui. Então eu peço a ti um sinal. Que a primeira moça que vir tirar água do poço, que ela baixe o seu cântaro para eu tomar água e ainda ofereça água para os meus camelos. A Bíblia diz que mal ele acabou de orar, veio se aproximando dele uma moça. Aliás, uma linda moça. E a palavra do Senhor diz que o nome dela era Rebeca. E quando ela chegou perto dele, ele pediu para que ela desse água para ele tomar. E a Bíblia nos conta que ela gentilmente desceu o cântaro para dar água para ele. E ele ficou muito feliz. Para mostrar que Deus era com ele, ela não só deu a água para ele tomar, como ela disse: espera um pouco, vou tirar mais água do poço para dar para os seus camelos também. Foi até o poço e ela tirou a água do poço. E quando ela tirou a água do poço, ela colocou na cisterna a água para que todos os camelos pudessem tomar água. Quando aconteceu isso, o moço ficou muito surpreso e ele agradeceu ao Senhor pela oração respondida. Sabe, alguns podem dizer que isso foi coincidência, mas para as pessoas que servem a este Deus Todo-Poderoso, não existe coincidência. Ele atende a oração sincera das pessoas e foi o que aconteceu. Contou toda a história para ela. E quando ele termina de contar a história, vocês não vão acreditar, mas Rebeca, ela era neta do irmão
de Abraão. Sim, ela era neta de Naor, e Naor era irmão de Abraão. Vejam só a mão de Deus sobre a vida de Abraão, atendendo o pedido do coração de Abraão, que ele queria que levasse uma moça do bem, uma moça também que pudesse servir o mesmo Deus e não os deuses estranhos. Ela leva então este moço, que é o servo de Abraão, para a sua casa. E lá então apresenta para o seu pai, para o seu irmão Labão, e eles ficam então conversando. E quando ele fala de levar Rebeca para a sua casa, o pai de Rebeca pergunta para ela se ela realmente quer ir ou se ela quer esperar um pouco. E ela prontamente responde: eu vou. Ela aceitou ir embora, mesmo sem conhecer Isaac. Ela decidiu que ela iria para casar com Isaac. O empregado, então, de Abraão dá para eles os presentes que ele levou, agradecendo pela hospitalidade. Chegando lá, a Bíblia diz que Isaac conhece Rebeca, Rebeca conhece Isaac e concluíram o casamento. Graças a Deus, Abraão pôde, então, descansar no Senhor pela resposta alcançada. Abraão tinha muitos bens. A Bíblia diz que Abraão foi muito bem sucedido na sua vida, que Deus o abençoou em vida e ele morreu e hoje ele está morando com Deus no céu. Quero falar com vocês aqui a respeito da oração. O quanto é importante nós orarmos. Quando nós temos que agradecer, nós devemos orar. Quando nós temos que pedir, nós temos que orar. Quando nós somos necessitados, nós devemos orar. O que é orar? Orar é falar com Deus. Às vezes você pode dizer, mas eu não sei orar. Como você conversa com a mamãe, como você conversa com o seu amiguinho, com a sua amiguinha. Então, orar é você expor para Deus tudo que você precisa, tudo que está no seu coração, tudo que está apertadinho no seu coração. Até quando a gente faz uma coisinha errada, é bom conversar com Deus. Ai, Deus, eu fiz, eu errei, me perdoa. É importante conversar com Deus. Deus sempre está atento a ouvir a nossa voz. E Ele tem prazer em responder a nossa oração. Eu quero falar com vocês que Deus tem 3 maneiras de responder a nossa oração. Eu vou comparar as respostas de oração de Deus para nós como um semáforo. O semáforo tem 3 cores. Vocês já devem saber o que significa cada cor. O verde é siga. O amarelo é espera e o vermelho é não pode atravessar. Quando o servo de Abraão estava ali orando e pediu um sinal para Deus, para ele saber qual seria a mulher certa para ele levar como noiva para Isaac, a Bíblia diz que ele mal terminou de orar e Rebeca já se aproximou. Então, qual foi a resposta de Deus aqui para aquele servo de Abraão? Foi o verde. Deus respondeu a oração do empregado, né? A gente fala servo, mas era o empregado de Abraão. Deus respondeu imediatamente a oração do empregado de Abraão. Então, tem orações que eu e você fazemos que Deus vai responder imediatamente. Às vezes tem alguém doente na família, aí nós oramos e Deus cura naquele momento. Às vezes está precisando de alguma coisa, Deus prepara naquele momento. Então, vai ter muitas orações que nós vamos fazer e que nós vamos ter resposta imediatamente. Vai ter orações que você vai fazer e que Deus vai dizer para você, espera, ainda não é o momento de receber. A gente geralmente só fica contente quando é o sinal verde, né? Quando a gente tem que esperar, às vezes a gente não tem muita paciência de esperar. Mas Deus também fala para nós esperarmos. Tem muitas coisas que nós pedimos para Deus que Ele fala, ainda não é o momento, eu vou dar, mas no meu tempo, não no seu. E aí a gente tem que ficar esperando e entender que o tempo de Deus é precioso e nós devemos sim esperar, porque sempre o que vem no tempo de Deus é muito melhor do que no nosso tempo. E tem respostas de Deus que a gente não gosta muito, que é o não de Deus. Tem orações que a gente faz que Deus fala, isso eu não vou te dar. Verdade. Mas não é porque Deus não nos ama. É difícil a gente entender. Porque quando a gente recebe um não de Deus, a gente acha que Deus não ama a gente, que ama mais o amiguinho, que ama mais a amiguinha, e não ama a gente. Por que Deus não vai me dar? Mas é porque Deus conhece o nosso amanhã. Deus conhece todas as coisas. E a gente, muitas vezes, não sabe pedir. A própria Bíblia diz
que nós pedimos mal, que nós não sabemos pedir. E às vezes nós pedimos coisas que vai nos fazer muito mal, que nós vamos ficar tristes, às vezes vamos nos machucar. E Deus, conhecendo isso e por te amar, é que Ele fala não. Então tem algumas orações que nós fazemos que não é da vontade de Deus e Ele não vai te dar. Por quê? Porque Ele sempre quer o melhor para você, Ele sempre quer o melhor para mim. Então o que nós temos que fazer é entender as respostas de Deus quando nós fazemos oração. Nem sempre Deus vai atender com um sim imediato. Ele até nos fala um sim, mas você vai ter que esperar um pouquinho. Ou Ele vai te dar um não, mas é porque Ele sabe o que é melhor para você e o que Ele tem preparado e reservado para você é muito melhor do que aquilo que você pensa, do que aquilo que você deixou descer no seu coração. Espere e aguarde a vontade de Deus na sua vida. E chegamos ao final de mais uma história. Peço para você deixar aí o seu like, se inscrever no canal caso ainda não for inscrito. Não esqueça de acionar o sininho que está do lado do inscrever para que você receba todas as notificações de quando eu posto o vídeo e também compartilhe esse vídeo com quem você ama. Um grande beijo no seu coração. Até mais, pessoal!